Bom dia, pessoal. Bom, eu montei aqui na mesa para fazer mais alguns testes com o jogo Hellboy Time. Tem mais alguns ajustes, tá? Eu estava conversando com alguns colegas e acabei incluindo, por conta dessa conversa, mais uma tabelinha, que é uma regra do jogo, que é uma tabela de interação. Então ela está aqui ainda em lápis, depois eu vou passar isso certinho. Isso é quando os personagens eles interagem com os cenários. Tá? Os cenários são os móveis, tá? Então, seja cadeira, armário, etc. Então, agora a gente tem também a possibilidade de usar exatamente a interação com esses cenários e ver o que acontece. No jogo original pode acontecer várias coisas, dependendo da missão, eles estabelecem a interação também, mas no caso dessa versão Print and Play, eu vou manter ela ainda como uma interação não tão vinculada às missões, pelo menos por enquanto, tá? Também acabei colocando a nível de teste na última sala criada, eu coloquei uma pista e um desses cenários duplos, tá? Isso daqui eu tô colocando um em cima do outro, que é a representação minha, que ele vale por 2, tá? Seria um cenário 2. Como no caso eu não tenho ainda nenhuma peça de mobiliário para colocar, eu vou manter assim. Estou usando a madeira para desenhar e esse é aqueles canetões apagáveis, tá? Bom, eu acho que é isso, tá tudo configurado. Assim, a gente já configurou aqui a trilha de perdição dessa fase. Ela vai ter 3 eventos, então eu acabei deixando eles aqui marcados na trilha. Essa trilha tem 12 pontos, então assim, se chegar no 12 a gente perde. Trilha de prioridade, a gente já está com o Hellboy representado em vermelho, o Abe está em verde. Não vai aparecer no vídeo, senão fica muito pequeno, mas eu estou com a fichinha dele, do Abe aqui do lado, tá? Bom, eu acho que é isso. Assim, os monstros, eu vou tentar fazer essa jogatina utilizando dados, tá? Para representá-los. O azul vai ser o monstro agressivo, o vermelho vai ser um monstro venenoso, o verde vai ser um monstro armado e o branco vai ser o transformador, o famoso covarde. Pessoal, eu não vou ficar entrando muito em detalhes do jogo, porque é só para ver ele funcionando, tá? Lembrando que quem quiser ver o sistema, conhecer melhor, tem os livros de regra que está gratuito em português do jogo Hellboy de board game. As regras são quase as mesmas. Eu tentei manter o mais próximo possível com referência as habilidades, por exemplo, as ações que os agentes podem fazer, as habilidades. Depois a gente vai fazendo as alterações. Lembrando que eu também utilizei o meu gerador de missão, tanto para configurar aqui, quanto para configurar a quantidade de salas e o tipo. Tá? Então por isso que a gente está com esse desenho. Aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem 6 salas. Bom, a minha primeira ação eu vou fazer com o Hellboy. O Hellboy vai fazer aquela ação que não custa nada. É uma ação de exploração. Vamos só apagar aqui. Eu acho que essa tábua não vai ser uma boa ideia. Bom, mas de qualquer forma, vamos lá. Bom, então o Hellboy fez uma exploração nessa sala, por isso que eu tirei a porta. Como eu fiz a exploração, eu jogo na tabela de eventos. Tem 2 áreas esse cômodo. 5 aqui embaixo, então vai ter uma infestação. Eu vou representar ela, deixa eu achar aqui. Ó, vou representar a infestação com esse círculo, tá? É como se tivesse várias rãs ali pulando. Essa foi a primeira, vamos ver a segunda. É um lacaio D. O lacaio D é um monstro transformador, então é um branco. Ele tem 4 de vida. Como ele apareceu aqui como segundo, ele já entra aqui. Vamos ver o terceiro. É um inferno, então a gente tem um incêndio aí no meio. O incêndio, pessoal, eu estou sem um marcador específico, então eu estou colocando com isso daqui, tá? Como se estivesse em chamas mesmo, só para saber.
Ok, tem mais um. Deu... nada. Então, perfeito. Vai ficar essa montagem. Bom, o que a gente pode fazer? O transformador ele é fraco, só que ele foge. E quando ele é ativado, ele além de correr, ele vai tentar ser transformado, né? Ele vai tentar se transformar no monstro agressivo A. Bom, ele é fraquinho. O problema é aquele inferno e o problema é a infestação de rãs que está aqui. Se eu vier com o Hellboy para cá, quando ele for fazer o enfrentamento, ele vai ter um rebaixamento, um downgrade por conta da infestação. Né? Que é, na verdade, a mecânica da infestação é essa. Ela dá um downgrade no personagem. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou então ativar o Wave. O Wave está gastando um cubo de ação e ele vai usar a arma secundária dele. Lembrando que essa arma secundária ela seria uma cartinha, tá? Uma arma inicial. Se você rolar caveira ao usar essa arma, vire esta carta. É cumulativo com os efeitos normais de um resultado de caveira. Se eu tiver que virar, acabou a munição. Tá? Aí eu recarrego ela fazendo uma determinada ação. Então vamos lá. Então eu vou jogar, eu vou atirar nele. Como a infestação de rã está só na outra área, não está na área nossa, então ela não aplica downgrade pra gente, não pro tiro. Tá? Então é só um tiro limpo. O Abe, ele ataca com o tiro dele é vermelho, então ele ataca com os 3 dados aqui. Não tem downgrade, então ele fica aqui. Tem o dado aqui de efeito. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou gastar um cubo a mais, o Abe, tá? Para dar um upgrade em um dado. Então a gente já vai subir ele aqui um nível. Tá. Deixa eu pensar. A gente podia tentar liquidar isso, né? 1, 2, eu consigo. Se bem que eu vou precisar dos dois. Tá, vou fazer só isso. Então vamos lá. Estou jogando aqui o primeiro da linha preta. Deu 4. E estou jogando os dois da linha vermelha. 2 e 1. Péssimo. Vamos jogar agora o defeito, que não caia 1. Ótimo. Deu aqui o dobro. Bom, dobra o valor do dado de teste de maior pontuação. Opa, gatinha vindo. Deixa eu ver se ela vai mudar de ideia. Bom, o maior que eu consegui foi 3, então eu posso dobrar 6. Com esse daqui 7. O monstro transformador ele tem de resiliência 1, então ele recebe 6 de dano. Ele só tem 4 de vida, que inclusive eu já deixei marcado aqui no dado que vai facilitar. Então ele está morto. Ótimo. Feito, eu usei 2 cubos de ação com o Abe. Bom, a gente tem um inferno, então é chama que está pegando fogo ali. Lembrem que na fase final tem alguns efeitos que a gente vai ter que resolver. Os infernos presentes e as infestações. A cada 2 infestações presentes, a gente tem que andar com um marcador na trilha de perdição. E o inferno também a gente vai ter que fazer uma jogada com ele, porque pode ser que ele comece a se multiplicar. Ele vai incendiando as salas adjacentes. Então ele vai consumindo tanto os cenários quanto as pistas que estão lá. Então é bem chato. E lógico, quando o personagem entra numa sala de inferno que está em chamas, quando ele tenta sair, se o inferno ainda está lá, ele é lesionado. Bom. Eu tenho, vamos lá, ele só tem um, não vai adiantar lá grande coisa. Então eu vou fazer assim, eu vou andar. Estou usando um cubo do Hellboy de ação. O Abe ainda tem um cubo, tá? Aliás, eu vou fazer o seguinte, ó, só para ficar mais visível, vamos deixar assim, ó. Aí vocês sabem, mesmo o Abe estando aqui do lado, como que está aqui o uso das ações. Então eu usei um cubo de ação para o Hellboy se movimentar. Ele vai fazer o seguinte, ele vai andar 1, 2... Ele vai gastar mais um cubo para fazer uma limpeza. Ele pode fazer a limpeza porque não tem inimigo lá, tá? Aí é só o inferno mesmo. Os inimigos, tirando a infestação, são os demais, tá? São esses 4. Então ele gastou um cubo a mais e conseguiu apagar um incêndio. Bom, eu tenho uma ação só agora. O ruim é que essa
ficou um cubo para cada um, não vai adiantar, não vou conseguir pegar essa infestação. Bom, eu vou andar um e vou parar aqui em cima, pronto. Isso foi uma ação dele. Bom, terminou, não quero fazer uma exploração, porque senão vai aparecer monstro aqui, eu só tenho um cubo para trabalhar. Então, terminei. Fase de descanso. Bom, poderia descansar. Quando eu descanso, que é opcional, tá? E eu só posso fazer quando não tem monstro no tabuleiro. Cada personagem pode fazer 2 ações. Na verdade, são 3 ações, que é investigação. Ó, descarte uma ficha de pista do tabuleiro. Em qualquer lugar, avance o contador de informações obtidas 2 vezes. Então, às vezes é legal, porque se tiver uma pista, eu posso transformar ela em 2. E eu já recolho em qualquer lugar do tabuleiro. Lógico, menos aqui dessa sala, porque ela não é uma sala explorada, tá? Eu posso fazer uma recuperação, ó, role 2 dados vermelhos e cure uma quantidade de dano igual ao resultado rolado. Aqui eu não preciso porque nenhum deles tem dano ainda. E eu posso assegurar que remover todas as infestações de rã e inferno de qualquer cômodo. Então eu escolho um cômodo, pelo menos eu entendo assim, e ali eu removo o que tiver de infestação e rã. Qual que é o problema de escolher descansar? Quando eu descanso, eu reinicio, aí não é um problema que é bom, eu reinicio aqui a tabelinha de prioridade, a trilha, e eu tenho que avançar o contador de perdição em 1. Ó. Então tem que tomar um certo cuidado com quantas vezes a gente vai fazer isso. Bom, eu não vou fazer, tá? Vamos parar por aí. Então terminou, deixa eu ver, fase do descanso. Eu não quis fazer, agora entra a fase de perdição. Então a gente joga aqui na tabela, vamos ver o que sai. Saiu 1, reforços dos inimigos chegando. Vamos ver quantos que vão chegar. Vão chegar 2. Vamos ver o tipo, eles vêm sempre aqui no início, tá pessoal? Apareceu um lacaio A e um D. Então é um A agressivo e um D transformador. Eles aparecem aqui. Que droga, hein? A gente já começou mal isso. Bom, terminou a fase de perdição, vai para a fase final. Tá? Aí eu tenho que resolver os... Na verdade, a gente primeiro devolve os cubos de ação para todos. Eu resolvo os infernos que não tem, então não vou ter que ver se eles vão se multiplicar. E agora eu preciso resolver as infestações. A cada 2 infestações eu avanço um lá em cima na trilha de perdição. Não tem, só tem uma. E as infestações de rã, elas se movem um espaço vazio, né? Adjacente da onde elas estão, desde que não tenha nenhum agente. Aqui no caso, ó, ela teria que se movimentar para cá ou aqui para o início. Então ela vai fazer assim, ó. Ela vai se movimentar um espaço, e ela corre da gente, é como se a infestação estivesse andando, tá? Ela vai ali para a parte do início. Certo. Terminou a fase final, a gente volta agora novo início. Então, fase dos inimigos. Tem inimigo? Tem. Então a gente vai fazer a ativação. Lembrando que a gente faz aquela ativação sempre começando da ordem aqui do maior para o menor. Tá? Então vamos lá. Monstro A agressivo. É esse daqui. Aqui, pessoal, eu encaro da seguinte forma. Como ele pode andar 2, ó, ele pode atacar qualquer um desses dois. Ele pode andar 1 e atacar o Abe, e ele pode andar 2 e atacar o Hellboy. Então, assim, dentro do range de ataque dele, ele pode conseguir chegar, tá? Para fazer o ataque. No caso, o monstro agressivo, ele ataca só corpo a corpo. Então, ele tem que estar na casinha. Os dois são elegíveis, né? Eles podem ser alcançados. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu olho a trilha de prioridade e vejo quem tem a prioridade agora. É o Hellboy, tá? Então, é o Hellboy que ele vai atacar. Ele vai em direção do Hellboy, porque o Hellboy está lá na frente. Então, ele vai andar. Ele pode andar 2? Então, ele vai andar 1, 2. Em direção, como tem os dois, as duas escolhas são válidas, ele vai em direção de quem tem a prioridade mais alta. Tá? Como eu usei a trilha de prioridade, olha só, eu mudo, quem está aqui na ponta vai lá para trás. Então agora a gente está assim. Tá? Se eu precisar usar a prioridade, eu já sei que agora é o Abe. Bom, vamos lá. Ele andou 2.
Eu já vou fazer os ataques para ele, tá? Ele ataca corpo a corpo com 5 de potência, tá? O alcance aqui, pessoal, quer dizer que ele ataca só corpo a corpo, é 0 de distância. Ele precisa estar na mesma área. Cômodo, área. Bom, ele está me atacando com 5 e ele tem a língua paralisante. Ó. Se eu rolar uma caveira quando testando defesa, que é o que eu vou fazer agora, contra-ataque de um inimigo, o agente descarta um cubo de ação mais os efeitos normais de uma rolagem de caveira. Tá. Qual que é a defesa do Hellboy? O Hellboy ele tem uma defesa ruim, ele defende com 3 laranjas. Então já vamos configurar aqui. Então vamos lá, é o Hellboy, ele tem aqui 3 laranjas, que é a parte do status inicial dele. Não tem downgrade, porque não tem mais inimigos aqui, nem infestação. Na verdade, nem inferno. Tá, então é isso. Ele vai jogar limpo. Deixa eu ver, a gente ainda tem 3 cubos aqui em cima, que eu posso utilizar agora. Então eu vou fazer isso, eu estou gastando um cubo do Hellboy para fazer um upgrade, que é o que eu posso fazer. Tá? Então ele sobe do laranja para 1 para vermelho. Vamos lá? Então, vermelho deu 3, vamos jogar no laranja, deu 5 e 3, e eu estou jogando de efeito, que deu 4. Por sorte, não saiu a caveira, senão ia acionar essa habilidade da língua paralisante dele, do monstro aqui agressivo. Bom, eu consegui... O valor do dado de efeito é o dobro. Dobra o valor do dado de teste de maior pontuação. Tá, a maior pontuação foi 2, então é 4, 5, 6. Ele me deu 5 de dano, então não me atingiu em nada. Beleza, eu continuo com 6. Ótimo. Bom, vamos lá mexer o próximo. O próximo, nosso colega aqui. É um monstro transformador, ele pode se movimentar 2. Bom, mesma história. Ó. Ele ataca só adjacente. Tá? Mas ele é covarde. Então o que acontece? A primeira coisa que ele tem de efeito é metamorfose. Ó. Quando o inimigo é ativado, que é agora, role um dado amarelo. Se o resultado for 1, esse é removido e substituído por um monstro agressivo, que deve ser ativado imediatamente. Se não houver mais monstros disponíveis, não role. Tá. Bom, ele é ativado, então a primeira coisa a gente vê se ele vai se transformar. Vamos lá, eu estou jogando aqui um dado amarelo. Se cair 1, quer dizer 4, 5 ou 6, ele se transforma. 3, ó lá, nada, 0. Então ele não se transformou. Agora ele anda, ele vai se afastar, ó. Não tem para onde ele ir, tá? Que ele estaria indo para longe dos agentes. Aqui no caso ele está no início, então ele vai ficar parado. Então beleza. Não tem mais monstros, então terminou. Fase dos agentes. Tá, então eu estou fazendo o seguinte, pessoal. Eu tenho um cubo só. Dentro eu tenho 2. Eu posso fazer uma ação. Então eu vou fazer assim. Estou usando os 2 cubos de ação do Hellboy. Estou usando essa ação única dele, que é o gancho de direita brutal. Ele realiza uma ação de luta. Se você atingir o alvo, ele sofre 3 de danos extra, fica atordoado e é arremessado. Aqui eu vou fazendo a loucura para mostrar um pouco a temática do jogo, que eu acho muito legal. Aqui é a loucura do Hellboy e os efeitos em quem está jogando. Deem uma olhada nisso daqui. Então vamos lá. O Hellboy, ele tem de luta corpo a corpo, ele é o mais forte, ele usa 3 vermelhos. Não tem downgrade, tá? Porque não tem inimigos na área dele, nem infestação ou incêndio, né? É inferno. Então vamos lá, eu não tenho como dar nenhum upgrade, eu não tenho como utilizar dados. Se o Abe tivesse com ele, podia dar um auxílio, mas não tem como. Então vamos lá, 3 vermelhos, 4, 3, 2. Vai que sai um valor alto. Não deu. De novo, 2. Boa. Então eu tenho mais 2 acertos aqui no dado de efeito. Bom, pessoal, então eu acertei o monstro. Dei lá o soco brutal nele, né? O gancho de direita brutal. Eu dei essa quantidade de danos, que é 2 de efeito. É 4, 5, 6, mais 3, 6, 7, 8, 9. Menos a resiliência, 9, 8, 7. Então, ele está morto, só que eu bati e o corpo dele voa. Olha que interessante, fiz isso só para vocês verem. A única área adjacente que eu tenho para arremessar esse monstro, porque a batida joga ele longe, é essa daqui. Então, o corpo dele vem, bate e cai aqui. Se tivesse algum cenário
esse inimigo ele ia bater no cenário e receber aquela quantidade de dano, tá? Só que assim, cada personagem que tem na área onde esse corpo caiu, ele também pode receber dano. É como se o Hellboy tivesse jogado o corpo em cima de todo mundo que está naquela área. E aqui no caso é o Abe que está lá. Então isso aqui ele caiu em cima do Abe. Então todos que estão nessa área onde o corpo caiu, tá? Eles recebem o dano igual ao resultado de um dado laranja. É a mesma coisa do arremessar mobília aqui do Hellboy, tá? E aqui no caso é um problema de se usar esse soco nesse tipo de configuração, porque se essa porta tivesse aberta eu poderia jogar ele para lá. Aqui no caso eu não tive escolha, eu preciso jogar ele para trás. Então olha só, vamos jogar um dado, é amarelo ou laranja? Um dado laranja aqui. E o Hellboy o Abe vai receber o dano por causa desse corpo caindo em cima dele pelo número que saiu. Espero que saia abaixo. Saiu nada, saiu maior, 6. Eu recebo 2 danos. Bom, eu estou marcando aqui que o Abe tem 2 danos. Eu estou riscando 2 quadradinhos, tá, pessoal? Aqui no caso, só para vocês verem, ó. Olha lá. Tenho 2 riscos aqui. Eu ainda não sei qual é a lesão, porque ele só já está com 2. O Hellboy aí exagerou na pancada. É muito temático esse jogo. Tentem imaginar a cena. O Hellboy lá dá um socão sem pensar no monstro. O monstro sai voando e cai na cabeça do Abe, que recebe lesão. É muito Hellboy isso. Bom, esse monstro está morto. Saiu. Certo. Bom, terminou os cubos de ação do Hellboy. Eu ainda tenho 3 cubos do Abe. Bom, o Abe ele é fraco de corpo a corpo. Ele é forte no tiro. Então eu vou atirar aqui atrás, ó, vou usar um cubo para atirar, aqui como tem linha de visão, a porta está aberta, no monstro transformador. Bom, esse tiro eu estou usando a arma secundária do Abe, que é aquela arma de longo alcance, tá? A única coisa é que se eu rolar a caveira, eu tenho que virar a carta, que no caso está lá na ficha principal dele, do Abe, olha lá. Aí fica como acabou a munição e tem instruções do que fazer. Bom, o Abe ataca com 3 vermelhos, que é o status inicial de tiro dele. Não tem downgrade, porque não tem infestação ali nem inimigo. Outra coisa, a infestação ia dar downgrade, só que se tivesse inimigo aqui, o Abe não consegue atirar. Então ninguém consegue atirar se tiver algum inimigo junto com ele. É como se tivesse atracado, não dá para tirar a arma e atirar. Esses monstros ficam pulando nele. Então eles têm sempre que resolver os inimigos que estão na mesma área para poder liberar o tiro. Bom, deixa eu ver. Eu ainda tenho 2 cubos. Aqui no caso eu vou potencializar, tá? Que nas regras significa que eu posso usar os cubos que eu tenho, quantos eu quiser, para potencializar essa minha ação. Então, no caso, eu tenho 2 cubos ainda. Eu estou usando os 2, então eu dou um upgrade em 2 dados. Tá? Ótimo. Então, vamos lá. Se o Hellboy tivesse com a gente e ainda tivesse cubo, ele poderia gastar mais um cubo para dar assistência para mim. Aí eu ia ter mais um upgrade. Eu ia subir desse último dado aqui para o preto também. Então, vamos lá. Eu estou jogando primeiro os 2 pretos, deu 3, 3. Estou jogando o vermelho, deu 6. E eu estou jogando agora o defeito, que caiu fora, lógico. Deu 6, ótimo. Que é um efeito coringa. Eu posso usar qualquer um. Então eu vou fazer assim. Eu já estou fazendo vezes 2, tá? Ele vai ser vezes 2 o maior. Então é 3 aqui, então 6, 7, 8, 9, 10. A gente conseguiu 10. O monstro ele absorve o escudo dele, que aqui ficou como resiliência, é 2, então 10, 9 e 8. Ele só tem 4 de vida, ele está morto. Beleza. Infelizmente a infestação ainda ficou ali. Bom, não tenho mais nenhum cubo, eu usei todos. Então terminou a fase dos agentes. Agora eu poderia descansar, que eu acho que é o que eu vou fazer, assim a gente já se livra dessa infestação. Então eu estou fazendo um descanso, que significa estou dando um tempo. Então posso fazer isso, é opcional essa fase, por conta que não tem monstro, não tem inimigos no tabuleiro. Que seriam os monstros, a infestação e o inferno não contam. Bom, cada agente pode fazer então dentro daquelas 3 ações, que é investigar,
quer descartar uma ficha de pista, que não tem infelizmente, eu posso recuperar a vida, que é o que eu vou deixar o Abe fazer isso. Então o Abe vai escolher tentar a recuperação. Ó, role 2 dados vermelhos e cure uma quantidade de dano igual ao resultado rolado. Então vamos lá, estou rolando 2 vermelhos, deu 6 e 1, ó, 1 é nada e o 6 é 3. Então o Abe estava com 2 de lesão, então olha só, o Abe acabou de zerar. Bom, a ação que o Hellboy pode fazer, eu vou utilizar a ação de assegurar, tá? Então, só relembrando aqui, ó, remova todas as infestações de rã e inferno de qualquer um cômodo, tá? Então, eu estou escolhendo este cômodo, que ele está separado aqui, ó, e eu estou limpando tudo que está lá. Né? Como só tem uma área, eu estou limpando aqui. Então, pronto. Como a gente terminou a fase de descanso, eu reseto a trilha de prioridade. Então, quem tem a prioridade mais alta? Tá lá nas fichas. Ó. Deixa eu pegar do Abe. Ó, aqui embaixo. O Abe é 6 e o Hellboy é 10. Então, a gente reseta. Hellboy volta a ficar como primeiro ali na trilha de prioridade. E a gente avança o contador de perdição em 1. Ó, não tem nenhum evento configurado. Vai ter quando eu alcançar o 4 aqui. E a gente ainda está sem nenhuma pista. Que droga, hein? Vamos lá, mais uma rodada? Bom. Então, terminei. Tá? Isso foi a fase de descanso. Agora vem a fase de perdição. Então, vamos ver o que acontece. Estou jogando aqui. Deu 2, 2. Avança a perdição em 1. Droga, a gente estava com 1, agora já subiu para 2. Fase final, a gente tem que resolver os infernos para ver se eles vão se espalhar, não tem, e a gente tem que resolver também as infestações, que também não tem. Infestação de rã, no caso elas correriam para alguma área adjacente livre, não tem. Então beleza. Novo turno, fase dos inimigos, não tem inimigo, fase dos agentes. Bom, eu vou fazer uma exploração. Então, de novo, deixa eu pegar aqui meu papelzinho. Pronto. Eu estou fazendo uma exploração nessa área de 3. Então, vamos lá. Como eu fiz a exploração, eu jogo no evento para popular. Então, vão ser 4 jogadas. Então, caiu 2, deixa eu ver só o que é. Eu tenho um mobiliário 1. Vou deixar isso aqui representando o mobiliário, ele aparece aqui do primeiro. Tá? Como é 3, eu vou fazer assim, 1, 2, 3, tá? O terceiro é o que vai ter mais coisa. Caiu um lacaio B, que é um monstro venenoso. Que eu já estou deixando ele aqui. Caiu um lacaio D, que é um monstro transformador. Então, vou já deixar eles com a vida aqui. E aí o último é mais um mobiliário 1. Certo. Então ficou essa configuração. Ok. Eu não tenho linha de visão, tá? Olha lá, eu não consigo atirar, isso aqui não conta. Eu preciso vir com um deles pra cá ou invadir a área para poder fazer algum tipo de combate, seja corpo a corpo ou mesmo se for dar tiro. Ok. Lembrando que se eu fosse atirar nesse aqui, se eu pudesse, né, tivesse aqui, eu ia ter um downgrade por conta desse monstro aqui na mesma área. E eu ainda ia, quando eu fosse atirar, esse móvel, esse cenário, ele ia absorver, como ele vale 1, ele ia absorver um dos tiros que eu dou. Aí ele é destruído e o restante, sim, eu iria acertar esse monstro. Lembrem que tematicamente é como se o monstro pulasse atrás desse cenário. A mesma coisa a gente faz também, tá? Se a gente é atacado a longa distância e tem um cenário na mesma área que a gente se atira atrás dele e esse cenário vai absorver parte do ataque. Dos danos, na verdade, não? Tá. Então, eu vou
fazer o seguinte. Eu vou andar um com o Hellboy. Então eu gastei um cubo, vamos só recuperar que eu esqueci. Gastei um cubo do Hellboy para me movimentar um. Se bem que eu poderia dar 2, né, e fazer aquele esquema. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou andar 1, 2, que eu posso. Eu vou gastar 2 cubos para dar aquele soco que tá aqui, ó, o gancho de direita brutal. Se eu acertar, eu dou mais 3 extra. Esse inimigo ele fica atordoado e é arremessado uma área adjacente. Poderia jogar aqui ou aqui. Aqui é legal porque assim ele vai receber mais um dano porque ele vai cair de cabeça no cenário e o inimigo ali também pode receber um dano porque ele vai cair em cima dele. Então vamos lá. Vamos ver se agora dá certo. Do mesmo jeito que aqui eu joguei mal, vou ver se eu uso essa regra melhor aqui. Então o Hellboy joga com 3, que é um corpo a corpo, dele é vermelho. Não tem downgrade porque não tem infestação aqui nem outros inimigos. Então é isso. Vamos lá. Corpo a corpo, ó, deu 4, 4, 4. Aí que beleza. Espero que não caia 1. 5, ótimo. Caiu, eu posso rerolar qualquer um, eu não quero. Tá? Então a gente conseguiu 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ele tem o monstro vermelho, ele tem a resiliência de 2. Tá? Então ele tem um 6, 5, 4. Ele recebe 4 de dano. Então ele vai ficar com 2. Só que ele é arremessado. Tá? Uma área, eu escolho para onde é adjacente, então estou arremessando ele para cá. Vai cair em cima aqui do cidadão que está lá. Lembrando que ele cai em cima de tudo, tá? Então assim, primeira coisa, ele já caiu em cima desse cenário que vale 1, então esse cenário já dá 1 dano nele. Ele tem 2, ele já tomou 1, mais 1. E como ele caiu em cima do outro monstro, agora a gente vê se o monstro vai receber lesão. Ele vai receber lesão igual ao arremesso de um dado laranja, tá? Então, um dado laranja, vamos ver, deu 5. Ele recebe 2 de dano, então o monstro transformador de 4 vai para 2. Esses danos eu não conto a resiliência, tá? Ele está indo direto. Uma coisa interessante, pessoal, é assim. Esse monstro vermelho, agora ele está atordoado, né? Eu vou colocar um marcador sobre ele para a gente não esquecer. É assim, quando a gente for atacar ele, vou colocar um marcador preto aqui para não esquecer. Ó. Isso significa que ele está atordoado. Quando a gente for atacar ele, ele recebe um downgrade se ele ainda estiver atordoado, porque ele só vai levantar depois. Tá? Quando for a fase dos monstros, ele não faz nada, ele só acorda. Certo. Eu não tenho mais nada aqui, foi uma boa jogada. Bom, agora é o Abe. Eu vou gastar um cubo do Abe. Ele pode andar, o movimento é 2, mas ele tem aquela habilidade ágil que ele anda 3 áreas. Então ele andou 1, 2, 3. Beleza. Ele vai gastar mais um cubo para atirar. Ele vai atirar em quem? Primeiro eu vou atirar aqui no nosso colega, no monstro agressivo, que ele está atordoado. Então ele já vai receber um downgrade. Então assim... Eu estou posicionando o Abe, ele ataca com 3 vermelhos, o tiro de longa distância. Tá? Só que como a gente está atacando o inimigo que está atordoado, a gente recebe um upgrade por isso. Tá? Então olha só, agora eu jogo nessa configuração. Deixa eu ver se eu vou pegar mais alguma coisa. Eu poderia gastar esse último cubo meu para dar um acréscimo, mais um upgrade aqui. E o Hellboy, como ele está comigo, se ele ainda tivesse dado, ele também podia usar um dado para melhorar ainda mais um. No caso, não. Eu não vou porque eu ainda preciso de um tiro, porque eu quero ver se eu cuido desse transformador. Se bem que eu acho que eu vou fazer diferente, porque eu vou encerrar esse jogo. Agora é só parcial, então eu vou fazer só para ver funcionando o sistema. Eu vou atirar no monstro que está lá atordoado, tão normal, só que eu vou usar um cubo ainda, meu último, para dar mais um upgrade. Tá? Então agora a gente tem 2 pretos e um dado vermelho. Vamos jogar os 2 pretos. Ó, deu 3 e 2, estou jogando vermelho. Deu 1 e eu estou jogando de efeito, que deu 5. Que eu posso rerolar qualquer um. Então eu estou rerolando
o vermelho. Deu 4. Pronto. Bom, a gente conseguiu 2, 3, 4, 5, 6. São 6. A resiliência desse monstro é 2, então 6, 5, 4. Lembrem que por ele estar atordoado a gente já fez ali aquele upgrade. Por isso que a contabilidade é normal, a gente só mexeu nos dados. Então, de novo, 2, 3, 4, 5, 6, ele absorve 2, 5, 4, ele só tem 1, então ele está morto. E aí que beleza. Só que agora terminou os meus cubos, então não tem mais nada para fazer. Então terminou a fase dos agentes. Fase de descanso, eu não posso descansar porque tem inimigo lá. Fase da perdição, vamos ver aqui o que acontece. Caiu 2, avança a perdição em 1. A próximo avanço que tiver vai acontecer alguma coisa, acontece um evento. Fase final, eu tenho que resolver os infernos, ver se eles se propagam, não tem, e as infestações de rã, que elas fogem. Né? Primeira coisa, se tiver 2 eu já recebo tenho que avançar aqui, não tem nenhuma. Então, beleza. Se tivesse uma aqui agora, elas iam se movimentar também, se afastando da gente para a área adjacente livre. Então, terminei a fase final. Bom, então agora a gente está na fase inimigo, tem inimigo presente que é o transformador. Eu interpreto as regras do tipo covarde assim. A preferência dele é sempre fugir, porque ele está se transformando. Então ele não vai atacar, em último caso, só se ele for encurralado. Então o que acontece? Ele pode andar 2, ele vai para uma área mais afastada que ele pode da gente. Aqui no caso, 1, 2, ele pode vir para cá. Então ele vai para lá. Se por acaso eu não tivesse, qualquer lugar que eu fosse movimentar ele, ou mesmo onde ele está, tivesse um agente, aí não tem como ele entra em combate. Por isso que tem essa marcação aqui de ataque corpo a corpo. Mas agora ele tem sempre a tendência de fugir. Tá? Ele só vai nos atacar se realmente ficar encurralado. Ok. Então essa foi a fase dos inimigos. Volta para a fase do agente. Vamos só tentar encerrar esse monstro transformador. Ele só está com 2 de vida. Então eu vou fazer assim. O Hellboy vai gastar um cubo. Eu estou usando a arma dele, que é a arma de longo alcance. Se o alvo for atingido, ele sofre 5 de dano extra. Deixa eu tirar a gatinha daqui. A única coisa que eu acabei de usar essa arma, vira esta carta após o uso. Depois eu vou ter que recarregar. Tudo bem, se a gente vê ela funcionando. Estou exagerando, nem precisaria usar essa arma. Então ele está dando tiro. A arma de longo alcance, ele sofre 5 de dano extra. Então assim, o Hellboy ele usa 3 dados vermelhos. Não tem downgrade. Poderia ainda melhorar isso colocando mais 2 cubos. Eu poderia dar um upgrade de 2 dados. E o Abe ainda poderia me dar mais 1. Vamos fazer isso só para ver funcionando? Já que é para extrapolar. Então olha só. Eu estou dando um upgrade usando os meus 2 dados. Né, os 2 cubos. Então eu posso dar 2 upgrades aqui. Subiu para 2 dados pretos. O Abe, como ele está na mesma área, ele pode gastar 1 cubo e dar mais um upgrade para mim. Então agora eu fiquei com 3 cubos pretos. Então ótimo, isso vai ser o meu tiro. Vamos lá. Isso mais os 5 que eu estou usando a arma, tá? Olha lá, deixa eu só posicionar. 6, 2, 2. Só para não esquecer, pessoal, olha só. Eu estou fazendo um X que eu usei a arma. Agora a gente está aqui com a munição acabou. Olha lá, recarrega esta arma, vire a carta, gastando 1 cubo de ação ou gratuitamente quando os agentes derem um tempo. Tá? Então eu precisaria gastar 1 cubo de ação para poder voltar a recarregar essa arma. Também muito temático para quem conhece o Hellboy, aquele revólver, quando ele atira que ficava lento, que ele tinha que trocar a bala. Tá, então eu consegui 4, 5, 6, 7, 8. Saiu uma caveira, droga. Bom, caiu na caveira o dado de efeito, ele descarta o dado de teste de maior pontuação, então a gente acabou de perder esse dado daqui que a gente tinha de 4 danos, que droga. Bom, eu dei 4 de dano, tá? Eu acertei 4. A resiliência do monstro é 2.
Só que olha só, tem um cenário lá. Então o monstro, imaginem a cena, esse monstro está recebendo o tiro do Hellboy e ele se atirou ali atrás. Então ele está atrás do móvel. O móvel vai receber como é um móvel, um cenário na verdade, cenário de 1, então ele recebe um dano e explode. Né? Ele vai absorver um desses danos. Então eu tenho 4. Como a gente usou a arma, ela dá mais 5. Então 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 danos somados para dar lá. Desses 9, ó, explode um aqui no cenário, então 8. Tenho ainda 8 danos para ministrar nesse monstro. Ele tem resiliência 1, então 8, 7. Ele recebe 7 danos diretos. Ele tem 2 de vida, então 7, 6, 5. Olha lá, ele está morto e ainda tinha dano a mais. Esse jogo ele parece um pouco complexo com relação aos cálculos de dano, mas a graça é que ele lembra muito um wargame. Então assim, depois que você pega o jeito, é bem fácil de fazer isso. A resiliência é o escudo que o monstro tem. Se tiver por acaso, que nem foi agora, cenário, e for um tiro, o monstro está pulando atrás do cenário, então o cenário vai ser atingido primeiro. Como é um cenário de 1, ele absorve um dos tiros. Se fosse um cenário de 2, valor 2, ele ia absorver 2 tiros e o restante ia passar para o monstro. O monstro, ele ia absorver com o escudo dele, que é resiliência, essa quantidade de dano e o resto é o que passou. Bom, pessoal, é isso. Já deu para ver aqui funcionando. Eu estou gostando. O que eu devo fazer aqui de diferente é que nesta sala, na última área da última sala, eu estou querendo deixar o chefe, um monstro chefe aqui, tá? E eu só não sei exatamente ainda como eu vou configurar isso. Talvez aleatório, escolhendo um desses monstros, só que com o dobro do status de vida dele. Eu ainda preciso verificar. No jogo original eu poderia escolher um boss mesmo. Aqui eu ainda não sei. Bom, pessoal, é isso. Um abraço.